juntos congratularmos e adorarmos ao seu santo e eterno nome. Meus irmãos, antes de lermos o texto da palavra do Senhor, aliás, eu quero já ler com a igreja, em seguida eu queria compartilhar algo no meio dos tempos. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos capítulo de número 5, versículo de número 22. Marcos capítulo de número 5 e o versículo de número 22. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 5 e o versículo de número 22. Quantos acharam? Diga amém. Diz a palavra do Senhor. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés. Eu só quero repetir a última parte do versículo. E vendo, prostou-se aos seus pés. Eu queria que a igreja repetisse após mim. Diga: e vendo, prostou-se aos seus pés. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, além de ser culto da família, hoje é o segundo domingo de junho e especialmente hoje, é todos os dias, né? Mas hoje é um dia especial, específico, é o dia do pastor. E eu queria aqui deixar uma palavra de reflexão ao nosso pastor Josvaldo, né? Eu tenho muito orgulho de falar dele porque eu presenciei o começo da Vencendo pela Fé, do São Mariano. E esse versículo, citando para o pastor Josivaldo, eu cito para o nosso presbítero Fernando, nosso presbítero George, que ambos os dois são presbíteros com ação pastoral. Então eu queria deixar em Jeremias capítulo 3, versículo de número 15: darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Deixa eu deixar uma reflexão rápida, a gente vai entrar na palavra. Mas pastor não é uma profissão. Pastor é uma chamada dada por Deus. Quando a gente estamos doentes, eu agora estou falando como ovelha, não como pastor. Mas quando a gente está doente, presbítero Fernando, enfermo, quem é que a gente procura para orar por nós? O pastor. Quando a gente precisa de uma palavra de conforto, quem é que a gente procura para deixar uma palavra para nós? O pastor. Quando a gente precisa de um abraço, quem é que a gente procura? O pastor. Às vezes na calada da noite bate desespero, enfermidade, inquietação. E quem é que a gente vai ligar para orar? De madrugada, pastor. O pastor não tem férias. O pastor, ele sempre está pronto 24 horas para atender a ovelha. Agora deixa eu dizer algo para vocês. Olhe para cá. Quando a gente está doente, a gente procura o pastor para orar. Quando está enfermo, a gente procura o pastor. Quando precisa de uma palavra, a gente procura o pastor. Quando precisa de um abraço, a gente procura o pastor. E quando o pastor está doente, quem é que ele procura? Quando o pastor precisa de uma oração, quem é que ele procura? Quando o pastor precisa de um abraço, quem é que ele procura? Quando o pastor precisa ligar
para atender uma palavra de incentivo, de conforto. Quem é que ele liga? E eu finalizo para vocês dizendo: valorize o seu pastor. Parece que o pastor está em extinção, né, pastor Josivaldo? Às vezes a gente fala assim: mas fulano e tal, pastor citando, não sei o que, aquilo outro. Mas ainda tem pastores que têm compromisso com o rebanho. E aqui tem um aqui que está aqui no púlpito, pastor Josivaldo, um homem de Deus, de família. Ali a missionária irmã Eliane tem uma consideração muito grande. Ele para mim não é um pastor, apesar que a gente não se fala todos os dias. A gente não se fala todos os dias. Eu aprendi uma coisa, que para ser amigo não precisa você falar 24 horas. Não precisa você estar na casa todos os dias. Pode passar 10 anos e eu sem falar com ele, mas a consideração de amigo continua a mesma. Então quero louvar a Deus pela vida do pastor Josivaldo. Deus continue abençoando ele, com os obreiros, o presbítero Fernando, o presbítero George. Que Deus abençoe. O nosso presbítero Fernando está como o nosso presbítero George, é como aqueles dois que seguraram, né, na mão, para que ele não desistisse. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça. Dê uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele, diga: esforça-te. Diga: Deus tem muito a fazer na tua vida. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui é um texto muito conhecido. Fala sobre Jairo. E rapidamente, para que a gente possa entender um pouco a palavra do Senhor, Jesus ele tinha havido de alguns processos de milagres. Por exemplo, no capítulo 4, versículo de número 35 em diante, Jesus ele tem acalmado uma grande tempestade que se levanta. Jesus, depois dali, Jesus vai para a terra dos Gadarenos. Marcos capítulo 5, versículo de número 15 em diante. Jesus liberta um homem que estava aprisionado, não pelas correntes, humanamente falando, mas pelas correntes da alma. De que adianta prender a mão, os pés, se a alma está acorrentada por Satanás? Este homem vivia nos sepulcros. O texto diz que ninguém segurava ele. Ele era bravo. Havia uma legião na sua vida. E depois que Jesus ele acalma a tempestade e vai para o outro lado, Jesus marca um encontro com este homem e o liberta. E quem agora vai ver este homem percebe que ele já não é mais aquela pessoa. Ele está agora liberto, porque Jesus, quando marca encontro com uma pessoa, a vida da pessoa nunca mais, presbítero Josivaldo, é a mesma. Encontro de Jesus é para mudar. Quem olha para a pessoa diz assim: tu não é mais o mesmo. Por quê? Porque Jesus entrou, e quando ele entra, ele muda tudo. Quando ele entra, ele faz morada. E quando ele entra nas nossas vidas, a gente abre a boca e diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então Jesus agora passa por um processo de milagres. Acalma a tempestade, liberta o homem. Jesus vai para o outro lado. Quando Jesus ele chega do outro lado, a multidão era grande, como os irmãos perfeitamente sabem melhor do que eu. A multidão não dava descanso para Jesus, porque aonde Jesus estava, uma grande multidão se aglomerava, porque todo mundo que estava ali queria algo da parte de Jesus. Alguns queriam um milagre, outros não queriam só um milagre, queriam seguir Jesus. Alguns queriam aquilo que Jesus tinha para oferecer, já outros não queriam aquilo que Jesus tinha para oferecer, queria de fato Jesus. Então a multidão era grande. Na multiplicação de pães e peixes,
você percebe que Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e criança. Olha o milagre, com 5 pães e 2 peixinhos. Não sei de onde saiu tanto pães e peixe, mas Jesus multiplicou e alimentou uma grande multidão. Pegando o guincho nessa palavra, eu quero dizer algo profético para você. Não se preocupe de onde vai vir o que você precisa. Só se preocupe em agradecer, porque o que Deus tem para fazer na sua vida é coisa grande. Quando Jesus ele chega neste lugar, a multidão que estava ali, um homem, um pai, um homem religioso, um homem que tinha posição, que tinha destaque diante da sociedade, que tinha status. Eu estou falando de Jairo. Jairo saiu da sua casa em busca de um milagre. Sempre alguém me dizia: quem quer procura, a porta que bate se abre, e quem procura acha. O que é que esse homem tinha? Nada, mas a filha dele estava quase morrendo. Jairo, por ser um homem religioso, chefe da sinagoga, homem respeitado, um homem de patamar elevadíssima, ele poderia simplesmente, presbítero George, reconhecendo que a filha estava enferma, olhar para todos e dizer: vamos esperar a cura, eu não vou atrás de ninguém, chama médico. Só que não, ele poderia ficar em casa, ele poderia simplesmente, por ser um homem respeitado, por ser um homem de fama religioso, simplesmente pagar ao médico para resolver talvez o problema de saúde da sua filha. Ele poderia ficar em casa, só que ele não ficou. Ele foi atrás de Jesus. Aqui eu começo a pregar. Olhe para o seu irmão e diga Jairo. Diga mais forte: Jairo foi atrás de Jesus. O problema não é atrás, o problema é encontrar Jesus. Jesus não tinha paradeiro. Olhe para cá. Um dia Jesus estava em Cafarnaum, outro dia em Samaria, ele estava em Jerusalém, outro dia Jesus estava na Judeia, outro dia disseram Jesus passou em Naim, outro dia disseram assim: Jesus pulou um céu perto de Jericó. Jesus não tinha paradeiro. Você lembra do capítulo 11 do Evangelho escrito por João, quando Lázaro está enfermo e ambas as suas irmãs, Marta e Maria, mandaram um mensageiro em busca de Jesus? E quando encontraram Jesus, Jesus não foi, mas mandou uma mensagem. Depois Jesus foi, quando Lázaro morreu. O difícil não é ir, o difícil é encontrar Jesus. Então Jairo sai de casa. Agora imagine a cena, ele olhando para a esposa dizendo: eu vou atrás de Jesus. Alguém talvez chegou para ele, presbítero Jairo, conjecturando o texto, e disse assim: olha, Jairo, a tua filha está enferma, a enfermidade está se agravando. Olha, chegou o meu conhecimento que um tal de Jesus, por onde ele passa, leva uma multidão, e aonde ele pisa, deixa rastro de milagre. Se fosse tu, Jairo, eu deixava a tua filha aqui e ia em busca de Jesus. Imagine Jairo dizendo: mas quem é esse Jesus? Será que de fato ele cura? Será que de fato ele tem poder? Então, se ele é poder, eu vou atrás dele. Agora veja, o homem que era chefe da sinagoga, um homem que tinha posição, um homem que tinha grande prestígio e importância diante da sociedade, ele deixa a religiosidade de lado, ele deixa a posição de lado, ele deixa o nariz empinado de ser chefe da sinagoga de lado e diz: vou buscar quem é maior do que eu, vou buscar quem é mais grande do que eu, vou se encontrar com quem tem mais poder, eu vou procurar Jesus. Não sei aonde ele está, mas de uma coisa eu sei: não vou voltar para casa sem ele. Eu vou trazer Jesus para dentro da minha
casa, levante a sua mão para o céu. Eu estou sentindo a graça dele. Jesus, nessa noite, ele não quer só que você sirva a ele, mas ele quer que você leve ele. Para onde? Leve ele para o trabalho. Leve ele para dentro da sua casa, leve ele para a sua vizinhança, leve ele para a sua família, leve Jesus para dentro da sua casa. Vai, Jairo, sai de casa, filha quase morrendo. Ele sai desesperado. Não esqueça que ele tem uma posição, ele é religioso, ele é chefe da sinagoga, ele tem patente, ele tem posição, presbítero, é verdade. Só que ele vai em busca de Jesus. Eu sei que tem pessoas que chegaram aqui e não só vieram para o culto da família, vieram em busca de Jesus. Eu sei que você chegou aqui não só por chegar, você veio aqui com um propósito, com uma finalidade, porque ninguém vem para a igreja só por vir. Todos nós que estamos aqui temos um propósito. A gente não vem para perder tempo, porque não tem um lugar para ir, eu vou para a igreja, não. Você veio aqui, e outra, não foi porque Cicrano Beltrano me convidou, foi porque o Nantão da Galileia disse: vai, porque eu quero falar contigo. Vai, porque eu quero falar através da minha palavra. Jairo sai de casa para buscar Jesus. Quando Jairo encontra Jesus, ele por ser religioso, ele por ter posição, ele por ser chefe da sinagoga, se ele encontrou Jesus, ele poderia fazer assim: encontrei o Senhor, eu quero que o Senhor vá na minha casa. Eu sou Jairo, deixa eu me apresentar, sou chefe da sinagoga, sou religioso, sou respeitado na sociedade, tenho um nome. Ele poderia fazer isso, sim ou não? O que foi que a gente leu? Que quando Jairo encontrou Jesus, ele fez isso, ó. Ele era religioso, mas quem estava na sua frente era maior do que a religiosidade. Oh, glória a Deus. Ele era chefe da sinagoga, mas quem estava ali era chefe do chefe. Ele era grande e respeitado, mas quando ele se prostrou, ele disse: ele é maior do que eu, ele é mais grande do que eu, ele tem mais poder do que eu, ele é mais respeitado do que eu. Ele reconheceu quem de fato Jesus é. Por que, pastor Roberto? Por que, pastor Josifaldo? Antes de Jairo pedir, ele entrega. O verdadeiro culto não é me dá, abre uma porta, me dá um carro, me dá uma chave, toma isso, recebe, não. O verdadeiro culto é entrega. Se eu quero que Deus faça por mim, no mínimo eu tenho que fazer por Ele. E o que é que Deus quer de mim? Ouro? Não. Prata? Não. Tesouro? Não. O que é que Ele quer? Ele quer que eu faça isso. Se prostre. Ele quer que eu faça o que, pastor Roberto? Entregue. O que é que eu tenho para entregar? Adoração. Adoração. Quem veio adorar nessa noite? Quem veio se prostrar como Jairo mediante a sua presença. Quando a gente se prostra na presença dele, a gente está deixando de lado o eu, a gente está deixando de lado o eu sou, a gente está deixando de lado toda a nossa postura, está se esvaindo, está diminuindo. A gente está dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. Todas as vezes que você chega num culto, independente de que culto seja, culto da família ou qualquer culto, quando você entra no culto, você tem que deixar o culto entrar em você. Você não pode sair do mesmo jeito. Você tem que sair com um propósito. Você tem que sair com uma finalidade, entrar no culto e dizer: Jesus, eu cheguei aqui e eu vou me derramar, tenho que chorar, eu tenho que entregar a minha adoração, entregar o meu melhor. Olha para cá, quando a gente estava no mundo, a gente ainda está. O diferente não é estar, o diferente é fazer as coisas do mundo. Quando a gente estava no vendaval das coisas do mundo, nas tempestades, nos ventos que nos levavam para tudo que é canto, a gente não tinha hora para chegar. Enfermidade não parava a gente, enfermidade não paralisava a gente virava a noite. Eu que o diga, carnaval, bloco era pouco,
dizia assim: vamos, porque o cansaço não parava, e porque agora eu não posso me quebrantar na presença dele, e porque agora eu não posso me esvair na presença dele. Eu tenho que ser como aquela mulher que não foi convidada para a casa de Simão. Jesus estava na mesa, no jantar, mas para adorar não precisa estar no cartaz, para adorar não precisa de convite. A mulher pegou um cântaro, um vaso de alabastro, era muito caro, não poderia ser desperdiçado. Entrou dentro da casa, ninguém convidou, todo mundo olhava para ela e dizia: o que essa mulher está fazendo aqui? Essa mulher não foi convidada pelo dono da casa. Ela olhou, saiu bem devagarinho, ela não procurou o dono da casa, ela procurou o convidado que estava na mesa. Quem é ele? Jesus. Ela foi por trás dele, pastor Josivaldo. A Bíblia diz que ela começa a chorar nos pés de Jesus e enxugar as lágrimas com o seu cabelo e beijar os pés de Jesus. O dono da casa que convidou Jesus, Simão leproso, fariseu, olhou e disse assim: por que isso? Jesus olhou para ele e disse assim: eu entrei na tua casa, em um momento chorou nos meus pés. Essa mulher chorou. Eu entrei na tua casa, em um momento tu enxugasse as lágrimas com o teu cabelo. Essa mulher fez. Eu entrei na tua casa, em nenhum momento tu beijasse os meus pés, mas essa mulher fez. Sabe o que Jesus estava dizendo? Faça o que ninguém tem coragem para fazer, e eu estarei disposto para fazer por você o que eu nunca fiz. Se você está disposto para fazer por Jesus aquilo que ninguém fez, se prepare, porque o céu vai se abrir e milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Mas por que isso? Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. O homem que era religioso se prostra aos pés de Jesus, principal da sinagoga, por nome de Jairo. Ele vendo, prostra-se, e quando ele se prostra, ele insistentemente suplica, dizendo: eu quero que o Senhor vá na minha casa, eu quero que o Senhor coloque as mãos sobre a minha filha, ela está enferma. Era mais ou menos assim o diálogo de Jairo: eu estou aqui porque eu preciso de um milagre na vida da minha filha, ela está em casa, eu vim aqui insistentemente, eu preciso que o Senhor vá, coloque as mãos. Olha que coisa interessante. Jairo pediu para Jesus ir na sua casa. O centurião do capítulo 8 de Mateus, Jesus disse: eu irei. Ele disse: eu não quero, eu só quero uma palavra. Ele disse: eu não sou digno que entre no meu terreno. Jairo foi mais a foto. Eu disse: eu quero que o Senhor vá na minha. Por quê? Porque a presença de Jesus na casa é melhor do que a presença de presença de Jesus na casa é melhor do que presença de amigo. Presença de Jesus na casa é melhor do que presença de empresário. Pode faltar tudo na sua vida, mas que nunca falte na sua casa a presença dele. Você pode olhar para a carteira e dizer assim: eu não tenho dinheiro, mas se você olhar para dentro de você, você é rico, porque você tem a presença dele. Moisés disse: para onde eu irei? Se a tua presença não for, eu não vou. A presença dele vale mais do que ouro e prata. Às vezes eu olho para tantas pessoas nas redes sociais, olha, tem milhões e milhões de seguidores, mas não tem a presença. Seguidor é hoje e amanhã não, presença não, ela vem e fica, só perde quem quer. Presença de Deus é melhor do que holofotes. Presença de Deus é melhor do que status. Presença de Deus é melhor do que fama. O que é isso, pastor? Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Jó perdeu tudo, mas a integridade, a essência da presença e a adoração estava dentro dele. E lá na frente Deus virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e deu o dobro de tudo que ele perdeu. Por quê? Ele perdeu tudo. Os amigos de Jó, que dizia que era amigo,
Dizia assim: tu estás em pecado. A mulher olhou para Jó e disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Os filhos foram todos sepultados, os servos morreram, gados, bois, todos se perderam. Mas quando alguém olhava para Jó, via ele enfermo, com um caco, perdeu tudo, mas ele dizia: não saiu. Ele me deu, ele tomou, mas mesmo com um caco na cinza, eu abro a boca e digo: bendito seja o nome. Alguém olhava para Jó e dizia: cadê o teu Deus? Cadê o teu Redentor? Ele abria a boca e dizia: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim vai se levantar. Aleluia! Alguém olhava para Jó e dizia: a esperança, Jó, tu não tem unhas, nem suporto chegar perto de ti, porque essa enfermidade fede. E Jó abria a boca e dizia: a esperança para a árvore que foi cortada, a esperança. Levante sua mão para o céu, fecha teus olhos. A esperança para alguém da tua casa. Trabalha que me achou a vácia. A esperança para alguém da tua família. Aquilo que o inimigo disse que não tem jeito, o teu Deus te diz nessa noite: há esperança. Orébia, Xaraica, Manácia, Couve, Anébia, Súria. Te prepara para ver o que Deus irá fazer na vida de alguém da tua casa. Há uma avalanche de Deus de mudança dentro de alguém por tua causa. Mulher de Deus, homem de Deus, a tua oração está sendo respondida. E te prepara para agradecer e dizer: Deus fez na vida do meu, Deus fez na minha família. Jesus foi na casa de Jairo. Eu aqui encerro, passo o microfone que me deu confiança. Aleluia. Quando Jesus chega na casa de Jairo, quem é que ele chama para ir? Pedro, Tiago e João. Tinha 12, sim ou não? Ele poderia chamar os 12, sim ou não? Só chamou 3. Olha para cá, vai doer, mas vai ser cirúrgico. Nem todo mundo vai participar do milagre de Deus na tua vida. Não é você que vai contar, é Deus que vai selecionar quem é e quem não é, quem vai e quem não vai. Só que antes de Jesus ir na casa de Jairo, no meio do caminho, uma mulher, que você conhece a história, o fluxo de sangue, ela recebe o milagre primeiro. 12 anos sofrendo, perdeu tudo, vindo de mal a pior. Se encontrou com Jesus, tocou em Jesus e recebeu a cura. Jairo presencia todas as cenas da mulher recebendo a cura. Quando Jesus ele vai para a casa de Jairo, nesse intervalo, nesse meio tempo, e essa mulher do fluxo de sangue está recebendo a cura, alguém vem da casa de Jairo com a notícia, e não é boa, não é agradável. Por quê? Porque nós seres humanos, a gente está preparado para receber notícia boa. Agora notícia ruim ninguém quer receber. É mesmo assim? Ninguém. Haja vista aqui no culto, quando o profeta diz assim: Deus está mandando entregar uma chave de carro. Tem gente que crê tanto que uma mão é pouco, ele levanta as duas. Mas quando vem algo ao contrário, a gente se prende. Por quê? Porque a gente está preparado a receber notícia boa. Notícia ruim a gente não quer. Só que de repente já está tão alegre, está tão feliz. A felicidade do chefe da sinagoga é imensa, porque ele sabe que Jesus vai na sua casa. Quem não quer a presença de Jesus na sua casa? Aí de repente vem alguém de dentro da sua casa, parece que joga um balde de água fria na fé de Jairo. Aí chega e diz assim: ó Jairo, está na Bíblia, não incomodes mais o mestre. A tua filha acabou
de morrer. Só que uma coisa é notícia ruim quando Jesus não está. Outra coisa é a notícia ruim vir quando Jesus está. E quem é que estava com Jairo? Diga, Jesus. Porque quando você tem Jesus na vida, aquilo que vem ao contrário não lhe atinge. Pode até balançar com a estrutura, mas não tira você do foco. Aí quando a notícia veio ruim, imagine Jairo, cabisbaixo, perdi minha filha. Aí Jesus olha para Jairo e o texto diz que Jesus não acudiu a tais palavras, porque Jesus não perde tempo, conversa fiada não. Jesus poderia simplesmente dizer para o mensageiro que trouxe a notícia: morreu de que hora? Quando? Morreu de quê? Como foi? Não. O texto diz que Jesus não acudiu a tais palavras, olhou para o chefe da sinagoga e disse para ele: Jairo, olha para mim. Jairo olhou e disse: não temas, crê somente. Quem é que estava falando com Jairo? Diga, o dono da vida. O dono da vida. Não é qualquer um. Jesus disse: crê somente. Jairo, eu já não te disse que eu iria dentro da tua casa? Jairo disse: então, tu estás temendo o quê? Ela morreu? Vou ressuscitar. Olha, lá vai Jesus, a multidão. Jairo, dos 12, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando chega perto da casa, dentro da casa de Jairo, está na Bíblia, um alvoroço, todo mundo chorando, morreu, acabou. E agora, como é que a gente vai dar notícia para Jairo? Mas a gente mandou alguém, já está vindo no caminho, então já está sabendo da notícia. Ele está vindo chorando, a mãe estava chorando lá dentro, todo mundo chorando, está vindo Jairo. Aí não sabia que Jairo vinha com o dono da vida, não sabia que Jairo vinha com aquele que é a esperança, aquele que é o ressurreto, ressurreição da minha vida. Quando Jesus chega, o texto diz que há um alvoroço. Jesus disse assim: por que vocês estão em alvoroço? A menina, ela dorme. Está na Bíblia. O texto diz que quando Jesus disse isso, eles riram, o presbítero Fernando, de Jesus. Quando eles riram, Jesus disse assim: Pedro, Tiago e João, Jairo e a tua esposa, vem cá. E vocês que riram, saem tudo para fora, porque lugar de incrédulo é fora, só fica quem crê. Você não entendeu? Jesus disse: quem desacreditou, sai para fora. Jairo, entra. Tua mulher, entra. Tiago, Pedro, João, entra. Desacreditaram daquilo que eu disse, mas do lado de fora vão ver daquilo que eu vou fazer. Quando Jesus coloca o pé dentro da casa de Jairo, para quem crê, irmão? Quando Jesus entra dentro da casa de Jairo, Jesus olha para a menina e diz: Talita cumi. Em aramaico ele disse: menina, eu te digo, levanta. Quem estava fora olhando disse assim: olha a menina se levantando. As pessoas que riram dele começaram: não, eu nunca vi um negócio dele. Olha ele dando vida à filha de Jairo. Por quê? Porque é sempre assim. Quem desacredita do milagre de Deus na sua vida vai ficar assim: como é que pode? E aí está dando conta que questão de graça e tem um convite. E Deus entrou dentro da casa dele, foi da casa dela, Deus fez, a porta se abriu, milagre, libertação, transformação. É somente Deus que faz. Levanta. Dá para mulher. Mas ele deu vida. A vida de Jairo. Finalizo isso aqui e passo para o pastor. Perguntando para alguém que está aqui no nosso meio. Não sei se tem algumas pessoas que são evangélicas, mas eu não poderia encerrar essa palavra, essa mensagem, sem antes falar isso para você. O mesmo Jairo, do mesmo jeito que Jairo saiu de casa, foi até onde Jesus estava e levou Jesus para dentro da sua casa. O homem que deixou a religiosidade de lado, o estado de ser chefe da sinagoga, que deixou a fama, o conhecimento, o respeito de lado, e foi atrás daquele que é maior que ele, que é grandão, que pode, que tem, que faz e que é. Ele nos traz uma lição para as nossas vidas. O que, pastor Roberto? Eu aprendo com Jairo que vale a pena a gente levar Jesus para dentro da nossa casa. Eita, Jesus é foda. Eu aprendo com Jairo que vale a pena a gente dizer: Jesus, faz morada dentro do meu coração. Eu aprendo com Jairo que vale a pena se prostrar
E deixar de lado toda a religiosidade, porque a religiosidade escraviza, mas o Evangelho transforma. Eu pergunto para alguém que está no nosso meio, se tem alguém que se encontra afastado, que ainda não é crente. Se tem que Jesus entre dentro da sua casa, dentro da sua vida. Tem alguém no nosso meio que não é evangélico, se encontra afastado? Qual é o seu nome? Igor. Vou dizer uma coisa para você. Acho que é a segunda vez que eu vejo ele aqui na igreja. Aliás, aqui e na outra ali. Eu não sei se é afastado. Nunca. Mas quem olha para ele, vê o temor. E temor não é medo, é respeito. Existem dois tipos de temor. Temor de espanto, de medo, e temor de respeito. De reverência. Pastor Roberto, o que é que o senhor está querendo falar para mim? Eu quero falar para você, Igor. Só depende de você. Fazer como Jairo. Quebrar todas as barreiras, todos os protocolos. Deixar tudo para trás. E firmar uma aliança nova com ele. O que eu vou falar não é para lhe causar medo, porque isso não é do meu perfil. Mas não vai acontecer com você. Deus lhe guarde. É só do que eu presenciei. Eu presenciei quando eu entreguei minha vida para Jesus. Muitas pessoas que diziam que era amigo presbítero George, diziam assim, presbítero Fernando. 2 meses e ele se afasta. Ele está na igreja só mudado, namorado, depois ele sai. Ele está ali porque é uma aventura. Passou 2 meses, 3 meses. Eu me lembro que os amigos meus ficavam assim, sentados na calçada, conversando. E esses 3 meses aí foi passando 4, 5, 6, 1 ano, 2 anos. E aquele jovem que passava normal, agora estava passando de terno e de gravata. E quando eu passava por eles, alguém dizia assim: rapaz, ele está firme, ele é crente. E o tempo foi passando. E Deus foi fazendo promessa. E alguém que olhava para mim e chamava pelo apelido e dizia: mas seu irmão, Roberto, isso é crente. O tempo foi passando. Os anos. E Deus foi fazendo promessa. E muitos amigos que eu dizia para ele: o verdadeiro caminho é Jesus. Atalho não leva a Cristo. Eu presenciei muitos morrerem. Boa parte segue a Jesus. Outros se entregaram a vida juntamente com eu. Eu me lembro que no dia de domingo como esse, atrás do presídio, Assembleia de Deus Ministério Perus, o pregador estava pregando, não me lembro quem era ele. Mas a minha alma, presbítero George, estava tão sedenta por Jesus que eu nem esperei o pregador concluir a mensagem. Eu já fui logo se jogando no altar e dizendo: eu quero Jesus. Glória a Deus. Dali por diante, eu me agarrei por ele e disse: não me solta não, Jesus. Quando der vontade de eu soltar, segura nas minhas mãos. Não sei qual é a sua resposta, se sim ou não, mas eu preciso fazer esse convite para você. E você sabe que Deus tem dado muitos livramentos. E você sabe que existe uma igreja que ora pela sua vida. E você sabe que todas as vezes que você chega aqui, mesmo não estando aqui, você é bem recebido. Eu queria lhe fazer um convite nessa noite, se você quer entregar a vida para Jesus. Amém. Que Deus possa lhe conceder outra oportunidade. Mas nunca deixe de vir. Sempre venha. Sempre venha para a casa do Senhor. Eles vão lá em Mateus da Luz. Ele não é crente não. Mas nem tanto ele está na igreja, que o pastor disse assim: daqui a pouco eu vou fazer a sua carteira de membro. Você está mais crente que eu. Ele não perde o culto. Não é comigo não. É o melhor lugar. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você escolheu a casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.